Boa noite. Hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro, Eliezer Nardotto, aqui que está falando. Estou de volta a São Mateus e estava nesse final de semana com a minha mãe, com 99 anos, aniversário dela, lúcida, está muito bem. E a gente reuniu a família toda, meus irmãos que vieram um do Ceará, outro de Pernambuco, estavam todos reunidos. E aqui, por isso, eu estava preocupado, estava ocupado, né? E com a minha mãe. Então, aqui em São Mateus estava rolando aí uma confusão, por causa da questão do padre Moacir comigo, e muita gente conversando, uns falando a favor, outros falando contra, e saíram matérias. Então é bom a gente começar a esclarecer os fatos. O primeiro ponto que eu quero esclarecer à comunidade católica e a toda a comunidade de São Mateus e aqui do norte do Espírito Santo, principalmente da Diocese de São Mateus, que eu não xinguei o padre. Isso é mentira. Saiu aí no site do Século Diário, parece que uma entrevista com o padre, pelo que eles falam lá, também não sei se é verdade, que eu teria xingado o padre de desgraçado. Isso é mentira. Quem me conhece sabe que eu não ia fazer um negócio desse. Depois que o padre estava discutindo no sermão a questão Yanomami. Não. O padre, ele não estava discutindo. Discutir é uma coisa. Agora, o que ele falou foi que, a respeito dos Yanomamis que estão passando fome, essa tragédia que está acontecendo lá, e que a situação dos índios piorou muito nos últimos 4 anos. Foi quando eu me levantei e falei que não é assim. Isso é mentira, isso é um falso testemunho. E o padre não pode se utilizar do altar para dar falso testemunho. Ele tem que primeiro entender a matéria para ele poder falar. Afinal, o padre, ele é um intelectual. Então, ele tem que ter honestidade intelectual. Pesquisar. E aí, eu vou postar aqui também, depois, um vídeo aí da matéria com o Aldo Rebelo, deputado federal, foi ministro da Defesa, é um homem íntegro, ele é do Partido Comunista. E ele, às vezes, surpreende a gente, com algumas matérias que ele tem coragem de falar a verdade. Então, no ano 2000, olha só, 23 anos atrás, ele visitou, fez uma visita lá aos índios Yanomami e viu aquela tragédia. E aí, o que mais a gente vê, era a ONG que tomava conta de lá, os militares não podiam entrar, só quem podia entrar era ele, que era deputado, e ele viu a tragédia daquele povo morrendo, mas não pode ajudar porque é da cultura deles. Aí tem os antropólogos, não pode mudar a cultura, o pobre coitado morrendo, querendo as coisas, mas não pode, tem que deixar morrer. Entendeu? Então, é muito mais complexo, mas não era isso que estava sendo discutido na igreja, simplesmente a culpa é do Bolsonaro, e não é assim. Então, a gente tem que começar a falar também que o púlpito, a gente sabe que o padre tem um grande poder de influenciar as pessoas, sempre teve. Mas ele não pode usar esse poder, para ficar a vida toda fazendo militância dentro da igreja. E todo mundo sabe, aqui em São Mateus, da militância do padre Moacir, a militância política em favor do PT, falando mal de Bolsonaro o tempo todo, 4 anos ele falando mal, e agora acabou a eleição. Acabou a eleição, não tem que ficar espezinhando agora, com quem perdeu. Olha, isso está indo longe demais. Agora, eu vou responder ponto por ponto, cada dia vou fazer um vídeo, e, inclusive, vou responder a nota de repúdio da Diocese. Vou responder linha por linha. E eu quero também falar o seguinte, que há cerca de 60, 90 dias atrás, aqui mesmo na capela da Nossa Senhora dos Navegantes, o padre Moacir celebrou a missa,
fez uma homilia extraordinária. E aí eu estava comentando com as pessoas em volta, né? Disse, olha, o padre Moacir tem uma das melhores homilias de São Mateus. Ele, o Monsenhor Emílio, o Dom Aldo, que agora já não está mais quase celebrando. Então são as grandes homilias que a gente tem aqui. Vale a pena ouvir. Mas quando o padre Moacir fala de política, aí a homilia dele vira uma tragédia. Aí nisso o padre saiu da sacristia e estava se aproximando. E eu falei, padre Moacir, eu estava falando aqui a seu respeito. Quero te parabenizar pela sua homilia, foi muito boa. E o senhor, quando entra na homilia com os conceitos de teologia moral, que o senhor é professor disso, então a sua homilia fica extraordinária. Mas quando o senhor fala de política, a sua homilia é uma tragédia. E aí a gente não está mais querendo ouvir isso. Não, mas política é uma vez ou outra que ele fala e tal. Então, quer dizer, eu já tinha conversado com o padre Moacir, 60, 90 dias atrás, nesse sentido. Né? A gente conversa, eu sou católico, e católico antigo, a minha família, todo mundo aqui sabe. Eu escrevi o livro sobre a história da Igreja Católica aqui. Né? Então, não sou católico que vai lá só em dia de festa, não. Não, eu sou católico e vou à missa, estou aí participando. Né? Então, a gente conversa com os padres. Então, mas só que isso está indo longe demais. Então, essa militância política para o PT dentro da igreja, na Diocese de São Mateus, isso chegou no limite. Está num ponto que aí os católicos precisam. Né? E outra coisa, é preciso entender, né, que o povo aqui em São Mateus, a eleição foi meio a meio, não foi esse negócio não, então há uma divisão. E a política é para os partidos políticos. Olha, o nome é partido, não é inteiro. Os partidos dividem o povo. A igreja é para unir o povo. Essa é a diferença. Agora, se a igreja assume um partido, então a gente vai tratar a igreja como um partido político e não como igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo não é para fazer política.